Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá, para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta se antes ouvir o Lotecando. Quero desde já agradecer o carinho da sua audiência e dizer que estamos ao vivo pelo YouTube da Antena Esportiva, o youtube.com/Antena Esportiva. Deixe o seu like, deixe o seu comentário que a gente vai ler no ar assim que possível e deixe também a sua inscrição, você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube. Estamos ao vivo também no Facebook, Rádio AE. Curta e siga a nossa fanpage lá no Facebook e também pelo aplicativo da Antena Esportiva, que está disponível na Google Play de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. Você também pode e deve seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. O Twitter é o @SeLigaNaAntena e o Instagram, muito importante a sua colaboração, porque estamos chegando na marca dos 2.000 seguidores. É o @Rádio Antena Esportiva, então siga o nosso Instagram. Antes da gente falar do concurso 1057, que vai ser neste final de semana, tem uma dica muito importante para você, é apostar na Bet Nacional. É só você escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela, fazer o cadastro e digitar o código de afiliado BE Antena, que também aparece no canto direito da sua tela. Na Bet Nacional, você sabe, você pode apostar usando as dicas que a gente oferece toda semana aqui no Lotecando. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou, aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Muito bem, agora sim vamos falar sobre o concurso 1057 da Loteca. A grade está aparecendo na sua tela para você que está no YouTube e no Facebook, com jogos válidos pelo Brasileirão Séries A e B. Vamos lá, jogo 1, Atlético Mineiro e Palmeiras, jogo 2, Atlético e Grêmio, jogo 3, Fortaleza e Vasco da Gama, jogo 4, Avaí e Vitória, jogo 5, Cuiabá e Coritiba, jogo 6, Flamengo e Cruzeiro, jogo 7, São Paulo e Goiás, jogo 8, Ponte Preta e Vila Nova, jogo 9, Ceará e Novo Horizontino, jogo 10, Mirassol e Criciúma, jogo 11, Corinthians e Fluminense, jogo 12, Internacional e Bahia, jogo 13, Red Bull Bragantino e Santos e jogo 14, Botafogo e América Mineiro. Vamos analisar todos esses 14 jogos para você aqui no som da Antena Esportiva a partir de agora. Então, não saia do YouTube, não saia do Facebook e tampouco saia do nosso aplicativo. Jogo 1, Atlético Mineiro e Palmeiras. Domingo, 6h30 da tarde, no Mineirão, pela rodada 8 do Brasileirão Série A, é o duelo envolvendo os dois últimos campeões nacionais. Muito bem, o Galo é o quarto colocado com 13 pontos e o Verdão é o segundo com 15 pontos. Na rodada do último final de semana, o Atlético Mineiro foi até o Paraná, visitou o Coritiba e venceu por 2-1. Enquanto o Palmeiras foi até a Vila Belmiro, visitou o Santos e ficou no empate em 0-0. Pela Taça Libertadores da América, neste meio de semana, o Atlético Mineiro venceu o Atlético no duelo brasileiro pelo placar de 2-1 e o Palmeiras foi até o Paraguai e venceu o Cerro Porteño pelo placar de 3-0.
As duas equipes têm uma fase invicta nos últimos 5 jogos. O Atlético Mineiro vem de 5 vitórias, já o Palmeiras vem de 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, o Atlético Mineiro tem 83% de aproveitamento e como visitante na temporada, o Palmeiras tem 62% de aproveitamento. As probabilidades indicam 22% de chances de dar coluna 1, 43% de chances de dar coluna do meio e 35% de chances de dar coluna 2. No próximo slide, vamos saber por que esse favoritismo para o empate. O Atlético Mineiro venceu 8 das últimas 10 partidas como mandante por todas as competições. No entanto, amarga um jejum de 7 duelos, sem vencer o Palmeiras por todas as competições, isso desde 2021. Já o Palmeiras venceu apenas 3 das últimas 10 partidas como visitante por todas as competições, e o time paulista venceu apenas 2 dos últimos 11 duelos como visitante contra o Atlético Mineiro, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 2, Atlético e Grêmio. Sábado, 4 da tarde, na Arena da Baixada, pela rodada 8 do Brasileirão Série A. O Atlético é o 7º com 12 pontos, o Grêmio é o 10º com 11 pontos ganhos. Na rodada passada, o Atlético perdeu fora de casa para o Red Bull Bragantino por 2-0 e o Grêmio venceu o clássico contra o Internacional por 3-1. O Grêmio descansou durante a semana, não teve compromisso. Já o Atlético visitou o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte e perdeu por 2-1 pela Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, as duas equipes vêm cambaleando. O Atlético vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No entanto, o Furacão vem de 2 derrotas nos últimos 2 jogos, enquanto o Tricolor Gaúcho vem de apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, notem que o Atlético ainda não perdeu e tem 91% de aproveitamento, um dos melhores aproveitamentos como mandante no futebol brasileiro desta temporada. Já o Grêmio, como visitante, em 2023, acumula 61% de aproveitamento. As probabilidades indicam 41% de chances de dar coluna 1, 33% de chances de dar coluna do meio e 26% de chances de dar coluna 2. Favoritismo para o Atlético porque o time paranaense acumula uma sequência de 6 vitórias seguidas, atuando como mandante por todas as competições. Além disso, o Atlético venceu os últimos 2 duelos contra o Grêmio, válidos pelo Brasileirão Série A. Já o Grêmio venceu apenas 4 das últimas 10 partidas por todas as competições. E o Tricolor Gaúcho venceu 4 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Atlético, válidos pelo Brasileirão Série A, ou seja, 40%. Jogo 3. Fortaleza e Vasco da Gama. Sábado, 4 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 8 do Brasileirão Série A. O Tricolor é o 11º com 10 pontos, o Cruz Maltino é o 17º com 6 pontos. Na rodada passada, o Fortaleza perdeu fora de casa para o América Mineiro por 2-1 e o Vasco perdeu fora de casa para o São Paulo por 4-2. O Vasco não teve jogo no meio de semana, diferente do Fortaleza, e recebeu o San Lorenzo da Argentina pela Copa Sul-Americana e venceu por 3-2. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Vojvoda conseguiu 1 vitória apenas, 2 empates e 2 derrotas. Quebrou aí o jejum de derrotas contra o time do Papa Francisco. Já o Vasco da Gama vem de um jejum longo de vitórias. Nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 empates. Como mandante na temporada, o Fortaleza tem 83% de aproveitamento e o Vasco, atuando fora de casa em 2023, tem um aproveitamento de 54%. As probabilidades indicam 35% de chances de dar coluna 1, 47% de chances de dar coluna do meio e 18% de chances de vitória do Vasco da Gama na coluna 2. O
Fortaleza defende uma invencibilidade de 8 partidas como mandante por todas as competições. E o Fortaleza venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Vasco da Gama por todas as competições. Por outro lado, o Cruz Maltino amarga um jejum de 3 partidas, sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série A, e o Vasco amarga um jejum de 5 duelos, sem vitória atuando como visitante contra o Fortaleza por todas as competições. É o jejum que se arrasta desde 2005, ou seja, 8 anos. Jogo 4, Avaí e Vitória. Sábado, 5h30 da tarde, na ressacada pela rodada 9 do Brasileirão Série B. O Leão Catarinense é o 16º com 7 pontos, já o Leão Baiano é o líder com 18 pontos. Na rodada passada, que aconteceu neste meio de semana, o Avaí perdeu fora de casa para o Novo Horizontino por 2-0 e o Vitória bateu o CRB por 1-0 diante da torcida. Nos últimos 5 jogos, o Avaí, que trocou de técnico, agora é o Gustavo Morinigo, paraguaio, que comanda a equipe de Florianópolis, conseguiu apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já o Vitória vem de 3 triunfos e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Avaí tem 55% de aproveitamento e o Vitória, atuando fora de casa, em 2023, tem 36% de aproveitamento. As probabilidades indicam um equilíbrio: 32% de chances de dar coluna 1, 30% de chances de dar coluna do meio e 38% de chances de coluna 2. Isso porque o Avaí saiu derrotado nas últimas 2 partidas como mandante, válidas pelo Brasileirão Série B. No entanto, o Avaí defende uma invencibilidade de 7 duelos contra o Vitória por todas as competições, isso desde 2012. Já o Vitória venceu 3 das 4 partidas que fez fora de casa nesta edição da Série B, e o time baiano venceu apenas 1 dos 9 duelos como visitante contra o Avaí em toda a história. Jogo 5, Cuiabá e Coritiba, sábado 6h30 da tarde, na Arena Pantanal, pela rodada 8 do Brasileirão Série A. O Dourado é o 14º com 7 pontos, o Coxa é o último com 2 pontos ganhos. Na rodada passada, o Cuiabá venceu o Cruzeiro fora de casa por 1-0, vitória surpreendente, diga-se de passagem, e o Coritiba perdeu para o Atlético Mineiro, derrota que não surpreendeu, 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Coritiba vem de um jejum de pelo menos 5 jogos. Foram 2 empates e 3 derrotas nos últimos 5 compromissos. Como mandante na temporada, o Cuiabá tem 74% de aproveitamento e o Coritiba, atuando como visitante na temporada, tem 33% de aproveitamento. As probabilidades indicam 41% de chances de coluna 1, 33% de chances de coluna do meio e 26% de chances de coluna 2. O Cuiabá ainda não venceu como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas. No entanto, o Cuiabá jamais foi derrotado atuando como mandante contra o Coritiba na história do duelo. Foram 2 jogos com 1 vitória do Cuiabá e 1 empate. O Coritiba, por sua vez, saiu derrotado nas últimas 6 partidas como visitante por todas as competições, e o Coritiba venceu apenas 2 dos 4 duelos contra o Cuiabá em toda a história. Jogo 6, Flamengo e Cruzeiro, sábado 6h30 da tarde no Maracanã, pela rodada 8 do Brasileirão Série A. O Mengão é o 6º com 12 pontos e o Cabuloso é o 5º com 12 pontos, as duas equipes com campanhas rigorosamente iguais. Na rodada passada, o Flamengo venceu o Corinthians no Maracanã por 1-0 e o Cruzeiro, pelo mesmo placar, perdeu para o Cuiabá em casa.
o Cruzeiro teve a semana livre para treinos, enquanto o Flamengo viajou até o Chile e empatou em 1-1 com o Ñublense. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Jorge Sampaoli conseguiu 3 vitórias e 2 empates, vem de uma sequência invicta, enquanto o Cruzeiro vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Flamengo tem 80% de aproveitamento e o Cruzeiro, atuando como visitante, tem 53% de aproveitamento. As probabilidades indicam 35% de chances de dar coluna 1, 25% de chances da partida terminar na coluna do meio e 40% de chances de dar coluna 2, ou seja, o Cruzeiro com um leve favoritismo. Vamos saber o porquê no próximo slide. O Flamengo venceu 3 das 4 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. E o Flamengo sofreu apenas uma derrota nos últimos 11 duelos contra o Cruzeiro, válidos pelo Brasileirão Série A. O Cruzeiro, por sua vez, venceu 2 das 3 partidas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. No entanto, o time mineiro saiu derrotado nos últimos 6 duelos como visitante contra o Flamengo, válidos pelo Brasileirão Série A. Mesmo assim, o Flamengo tem um certo favoritismo, mas você tem que ficar ligado na hora de marcar o seu volante da lotérica. Jogo 7, São Paulo e Goiás. Sábado, 9 da noite, no Morumbi, pela rodada 8 do Brasileirão Série A. O tricolor paulista é o 8º com 12 pontos e o esmeraldino é o 16º com 7 pontos. Na rodada passada, o São Paulo venceu o Vasco da Gama em casa por 4-2 e o Goiás empatou fora de casa com o Bahia pelo placar de 1-1. As duas equipes entraram em campo pela Copa Sul-Americana no meio de semana e conseguiram vencer. O São Paulo bateu o Puerto Cabello da Venezuela por 2-0 e o Goiás em casa venceu o Universitário do Peru por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo vem de uma sequência invicta, 3 vitórias e 2 empates, enquanto o Goiás também vem de uma sequência invicta, só que ela tem 4 jogos, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Como mandante na temporada, o São Paulo tem 67% de aproveitamento e o Goiás, como visitante, tem 47% de aproveitamento em 2023. As probabilidades indicam 61% de chances de dar coluna 1, 24% de chances de coluna do meio e 15% de chances de dar coluna 2, ou seja, já temos uma barbada aí no concurso 1057 da lotérica. Isso porque o São Paulo defende uma invencibilidade de 6 partidas como mandante por todas as competições, 4 vitórias e 2 empates. E o São Paulo defende uma invencibilidade de 4 duelos contra o Goiás, válidos pelo Brasileirão Série A, invencibilidade que vem desde 2020. Já o Goiás venceu apenas uma das últimas 10 partidas como visitante, válidas pelo Brasileirão Série A, e o Goiás venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o São Paulo, válidos pelo Brasileirão Série A, ou seja, 30% apenas. Jogo 8, Ponte Preta e Vila Nova. Domingo, 11 da manhã, no Moisés Lucarelli, pela rodada 9 do Brasileirão Série B. Muito bem, vamos para o próximo slide. A Ponte Preta abre a zona de rebaixamento, é a 17ª com 7 pontos, enquanto Vila Nova é o segundo colocado com 17 pontos ganhos. Na rodada passada, que foi realizada neste meio de semana, a Ponte Preta empatou em 0-0 fora de casa com o Sampaio Corrêa do Maranhão, enquanto Vila Nova recebeu o Ituano e venceu por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a Macaca conseguiu apenas uma vitória, 3 empates e 1 derrota. A Ponte Preta vem de um jejum de 4 jogos sem vencer, enquanto Vila Nova vem de uma invencibilidade. Nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada,
a Ponte Preta acumula 71% de aproveitamento e o Vila Nova, como visitante, nesta temporada tem 44% de aproveitamento. As probabilidades indicam 40% de chances de dar coluna 1, 30% de chances de dar coluna do meio e 30% de chances de dar coluna 2. Isso porque a Ponte Preta venceu apenas uma das 4 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. Porém, a Ponte Preta amarga um jejum de 9 duelos sem vitória contra o Vila Nova por todas as competições, isso desde 2018. Já o Vila Nova sofreu apenas uma derrota nas últimas 27 partidas válidas pelo Brasileirão Série B. Ponte Preta e Vila Nova empataram nos últimos 5 duelos entre eles por todas as competições. Jogo 9. Ceará e Novo Horizontino. Domingo, 3h30 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 9 do Brasileirão Série B. O Rosão é o 9º com 13 pontos e o Tigre é o 7º com 14 pontos. Na rodada passada, o Ceará venceu o Londrina fora de casa por 3-1 e o Novo Horizontino bateu o Avaí em casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Ceará conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Ceará vem de 3 vitórias nos últimos 3 jogos, enquanto o Novo Horizontino vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota também. Porém, a equipe de Novo Horizonte vem de 2 vitórias nos últimos 2 jogos. Como mandante na temporada, o Ceará tem 81% de aproveitamento, enquanto o Novo Horizontino, atuando fora de casa na temporada, tem 50% de aproveitamento. As probabilidades indicam 41% de chances de dar coluna 1, 30% de chances de dar coluna do meio e 29% de chances de dar coluna 2. O Ceará venceu apenas uma das 3 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. Já o Novo Horizontino defende uma invencibilidade de 3 partidas como visitante válidas pelo Brasileirão Série B. O detalhe é que Ceará e Novo Horizontino vão se enfrentar pela primeira vez na história. Jogo 10. Mirassol e Criciúma. Domingo, 3h30 da tarde, no José Maria de Campos Maia, pela rodada 9 do Brasileirão Série B. O Mirassol é o 8º colocado com 13 pontos, o Criciúma é o 3º com 17 pontos ganhos. Na rodada passada, o Leão foi derrotado pelo Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 e o Criciúma venceu em casa o Sport Recife por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Mirassol conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Criciúma vem de 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Como mandante na temporada, o Mirassol tem 57% de aproveitamento, enquanto o Criciúma, como visitante na temporada, tem 55% de aproveitamento. O Criciúma conseguiu empatar 8 vezes como visitante em 14 jogos, ou seja, mais da metade. As probabilidades indicam 43% de chances de dar coluna 1, 30% de chances de dar coluna do meio e 27% de chances de dar coluna 2. O Mirassol sofreu apenas 1 derrota nas 4 partidas que fez como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. E o Mirassol venceu o único duelo que fez como mandante contra o Criciúma na história. Já o Criciúma defende uma invencibilidade de 4 partidas como visitante por todas as competições. Mirassol e Criciúma jamais empataram nos 2 duelos que fizeram em toda a história. Jogo 11. Corinthians e Fluminense. Domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, pela rodada 8 do Brasileirão Série A. O Corinthians está na zona de rebaixamento com apenas 5 pontos na 18ª posição e o Fluminense é o 3º com 13 pontos. Na rodada passada,
as duas equipes perderam por 1-0. O Corinthians foi derrotado pelo Flamengo e o Fluminense perdeu para o Botafogo. No meio de semana, o Corinthians empatou com o Argentino Júnior, fora de casa em 0-0 pela Taça Libertadores da América. E o Fluminense ainda joga nesta quinta-feira pela Libertadores. Vai visitar o The Strongest, melhor dizendo, na altitude de La Paz, capital da Bolívia. Nos últimos 5 jogos, jejum para o Corinthians. Foram 2 empates e 3 derrotas. Já o Flusão vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Corinthians tem 64% de aproveitamento. Já o Fluminense, como visitante, na temporada tem 61% de aproveitamento. As probabilidades indicam 33% de chances de dar coluna 1, 26% de chances de dar coluna do meio e 42% de chances de dar coluna 2. Isso porque o Corinthians sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 20 partidas como mandante, válidas pelo Brasileirão Série A. E o Corinthians venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Fluminense por todas as competições. Já o Fluminense sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 14 partidas válidas pelo Brasileirão Série A, um desempenho pra lá de emocionante, pra lá de bom. E o Fluminense venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Corinthians, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 12, Internacional e Bahia, domingo 4 da tarde no Beira-Rio, pela rodada 8 do Brasileirão Série A. O Colorado é o 15º com 7 pontos, o Bahia tem os mesmos 7 pontos na 13ª posição. Na rodada passada, o Colorado Gaúcho perdeu para o arquirrival Grêmio por 3-1 e o Bahia recebeu o Goiás na Arena Fonte Nova e ficou no empate em 1-1. O Bahia não tem jogos no meio de semana, enquanto o Internacional vai visitar o Metropolitanos na Venezuela pela Taça Libertadores da América nesta quinta-feira. Nos últimos 5 jogos foram 5 derrotas para o Internacional, que está em crise, enquanto o tricolor baiano nos últimos 5 jogos conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Bahia vem de um jejum de 4 jogos sem vencer. Como mandante na temporada, o Inter tem 72% de aproveitamento e o Bahia, como visitante, na temporada acumula 50% de aproveitamento. As probabilidades indicam 47% de chances de dar coluna 1, 30% de chances de dar coluna do meio e 23% de chances de dar coluna 2. Isso porque o Internacional sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 22 partidas como mandante, válidas pelo Brasileirão Série A. E o Internacional defende uma invencibilidade de 10 duelos contra o Bahia por todas as competições desde 2014, e o Inter tem essa marca diante do tricolor baiano. Já o Bahia é o derrotado em 2 das 3 partidas que fez como visitante nesta edição do Brasileirão Série A, e o Bahia venceu apenas 3 dos 28 duelos que fez como visitante contra o Internacional em toda a história. Jogo 13, Red Bull Bragantino e Santos, domingo 6h30 da tarde no Nabi Abichedi, pela rodada 8 do Brasileirão Série A. O Touro Louco é o 12º com 10 pontos, o Peixe é o 9º com 11 pontos. Na rodada passada, o Red Bull Bragantino venceu o Atlético em casa por 2-0 e o Santos empatou em casa com o Palmeiras em 0-0. As duas equipes tiveram ou vão ter compromissos pelas competições internacionais no meio de semana. O Red Bull Bragantino visita o Oriente Petroleiro, lá na Bolívia, nesta quinta pela Copa Sul-Americana, enquanto o Santos já atuou pela Copa Sul-Americana e perdeu para o Audax italiano lá no Chile, pelo placar de 2-1.
Nos últimos 5 jogos, o Red Bull Bragantino conseguiu 1 vitória e 4 empates. O Toro Louco vem de uma sequência invicta, enquanto o Santos, que vinha de uma sequência invicta nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Red Bull Bragantino tem 69% de aproveitamento e o Santos, como visitante na temporada, tem 33% de aproveitamento. As probabilidades indicam 26% de chances de dar coluna 1, 38% de chances de dar coluna do meio e 36% de chances de dar coluna 2. Isso porque o Red Bull Bragantino venceu apenas uma das últimas 6 partidas válidas pelo Brasileirão Série A. E o Red Bull Bragantino jamais venceu o Santos na história do duelo. Já o Santos venceu apenas uma das 3 partidas que fez como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. E o Santos jamais foi derrotado pelo Red Bull Bragantino em duelos válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 14. Botafogo e América Mineiro. Domingo, 7 da noite, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 8 do Brasileirão Série A. O Fogão é o líder, com 18 pontos ganhos, e o Coelho está na parte oposta da tabela, é o 19º, com 4 pontos. Na rodada passada, o Fogão venceu o Fluminense no Clássico Vovô pelo placar de 1-0, e o América Mineiro venceu o Fortaleza em casa por 2-1. Pela Copa Sul-Americana, o Botafogo ainda vai jogar nesta quinta-feira contra a Universidade César Vallejo, no Peru, pela competição sul-americana, pela Copa Sul-Americana. Já o América Mineiro, pela mesma competição, jogou na quarta-feira e perdeu em casa para o Defensa y Justicia da Argentina por 3-2. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo tem 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o América Mineiro vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Botafogo tem 73% de aproveitamento e o América Mineiro, como visitante na temporada, tem 38% de aproveitamento. As probabilidades indicam 68% de chances de vitória para o Botafogo, 17% de chances de dar coluna do meio e 16% de chances de vitória para o América Mineiro. Olha a outra barbada aí do concurso 10,57. Isso porque o Botafogo defende uma invencibilidade de 10 partidas como mandante por todas as competições. Incrível marca de 9 vitórias e 1 empate. O Botafogo jamais foi derrotado como mandante pelo América Mineiro pelo Brasileirão Série A. Em 6 jogos entre as equipes no Rio de Janeiro, foram 4 vitórias do Botafogo e 2 empates. Já o América Mineiro venceu apenas uma das últimas 9 partidas válidas pelo Brasileirão Série A, e o Coelho defende uma invencibilidade de 4 duelos contra o Botafogo por todas as competições, isso desde 2022, porque as duas equipes se enfrentaram 2 vezes pelo Campeonato Brasileiro Série A e 2 vezes pela Copa do Brasil. Muito bem, então encerramos a análise dos jogos do concurso 1057 da Loteca, e eu quero desejar a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta perseguida de acertar os resultados dos 14 jogos da Loteca. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar também o seu comentário, compartilhar o Lotecando com os amigos, com os colegas de trabalho e com os parentes. Também pelo Facebook Rádio AE, siga a nossa fanpage e pelo nosso aplicativo, está disponível na Google Play de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. Eu convido você também a nos acompanhar no final de semana. Tem 2 jogos para você
acompanhar aqui no Som da Antena Esportiva. No sábado tem o duelo carioca entre Nova Iguaçu e Portuguesa da Ilha pelo Brasileirão Série D, a partir das 2h30 da tarde. E no domingo tem Volta Redonda e Paysandu direto do Raulino de Oliveira pelo Brasileirão Série C, a partir das 6h30 da tarde. YouTube, Facebook Rádio AE e aplicativo da Antena Esportiva são os canais que você pode nos acompanhar. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.